Que tal, pastor? Gente amiga, muito bom dia. O título dessa ministração é As Asas dos Anjos. Eu poderia focar só nos serafins de Isaías no capítulo 6. Mas eu quero ensinar para todos, no Brasil, fora do país, em qualquer cantinho do país que você esteja, que o senhor, que a senhora esteja, os meninos, as meninas, eu quero ensinar sobre anjos. É uma aula nessa manhã sobre angiologia. Por que eu disse sobre os serafins de Isaías no capítulo 6? Porque eles são anjos com 3 pares de asas. É isso mesmo. 6 asas. Você perguntar quantas asas tem os anjos, depende. Vou explicar isso um pouquinho para vocês, né? Aí do outro lado, nosso ouvinte, nosso irmão em Cristo, o internauta, o católico, o espírita, o livre pensador, o ateu, não importa. É uma aula, é de graça. Porque edifica. É cultura bíblica para você colocar em prática na sua vida diária. Os serafins daquele capítulo 6 de Isaías, eles têm 3 pares de asas. São 6 no total. Com 2, eles cobrem o rosto. Com 2, eles cobrem os pés. E com 2, eles voam diante de Deus, louvando e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Não tem nenhuma conotação militar. Exércitos quer dizer exércitos de anjos, milícias angelicais. Tem muitas classes de anjos, por exemplo, arcanjos. Que eu saiba, nós temos um arcanjo chamado Miguel. Ele vai aparecer, né, em alguns livros da Bíblia, mas principalmente em São Judas Tadeu, guerreando contra o diabo, com relação ao corpo de Moisés. Isso é uma história para outro dia. Tem o anjo Gabriel, o anjo da comunicação, que anunciou o nascimento de Cristo, de Jesus ali a Maria. Fez um pacto ali com Maria, né? Uma aliança, ela aceitou e nasceu Jesus daquele trato. E tem os querubins. Vai aparecer mais em Ezequiel. Os querubins. Serafins mais em Isaías, querubins mais em Ezequiel, mas em outros livros também, tá? E são classes de anjos. Pastor, de fato, anjos têm asas? Tem. Tem, ué. Nós estamos falando de serafins com 6 asas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus amigos, povo brasileiro. Anjos, eles gozam de uma condição em Deus, em Jeová, de se apresentarem como eles quiserem.
Eles se apresentam de acordo com o evento. As circunstâncias pedem, eles se apresentam. Quando 3 anjos se apresentaram ali, junto aos carvalhais de Manre, aquele colega de Abraão, 3 anjos se apresentaram ali, 3 varões. Ninguém tinha capacidade de dizer que aquilo era anjos. Se tratava de anjos. Não, eram 3 homens. Transeuntes passando por ali. Nosso pai, na fé, ofereceu comida para eles, né? Chega para cá. Pediu a eles, né? Com toda humildade, se vocês, né, acham, eu tenho achado graça aos vossos olhos, chega para cá. Para a sombra. Veja só. Sombra e água fresca, literalmente isso mesmo. Lava os pés. Eu vou colocar alguma coisa para vocês comerem. Veja só. Anjos. Varões. Será que é isso que o apóstolo disse assim, que alguns, sem perceber, receberam em sua casa anjos? Hospedaram anjos. Lembrai-vos da hospitalidade. Porque alguns, sem perceber, hospedaram anjos. Você está com um varão ali no seu quarto, tem um anjo, meu irmão. A senhora não está percebendo, mas tem um anjo na sua casa. A minha figura, minha e da minha esposa aí no seu lar, na sua casa, é o anjo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O anjo de Deus na sua casa, orientando, edificando, te ensinando as coisas, revelando, tornando notórios os mistérios do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua cruz. Então ali eram 3 homens, mas um daqueles homens era Jesus. Um dos 3 ali na tenda de Abraão, com Sara, era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Gênesis. Eles se apresentam como serafins e com 6 asas. Isso tem um significado profundo. Você não vê toda hora pessoas revelando isso para você, porque isso de fato ajuda. Isso de fato quebra as barreiras, principalmente a barreira, esse cativeiro da ignorância, de não compreender a Bíblia ou de ir pelo canto da sereia. Cuidado com isso. As pessoas começam a ensinar, mas eles não sabem nada. O apóstolo diz que eles deliram naquilo que eles se propõem a ensinar. Estão delirando. E ele vai mais fundo. Eles são escravos da corrupção, ou seja, pessoa escrava, você não pode aprender nada com ela, você não deve aprender nada com escravo de corrupção. A pessoa está delirando, ou seja, não sabe o que está dizendo, não fala coisa com coisa. O título dessa ministração, que coisa linda. As asas dos anjos. Se o evento pede para se apresentar sem asas, então ele apresenta sem asas. É assim que é o anjo de Deus. Muitos lugares na Bíblia, quando fala o anjo do Senhor com relação ali ao nascimento de Sansão, o anúncio do nascimento de Sansão, ali para o pai dele, não é? E Manoá e a sua esposa, era o anjo do Senhor. Aquele era Jesus. Esse que se apresenta a Abrão é Jesus, um dos 3. O que se apresentou a Josué naquela noite, que ele ficou sozinho ali, e mandou o pessoal ir dormir, né, o soldado, ele ficou sozinho, porque ele queria ter uma experiência forte com Deus. De repente apareceu para Josué. É Jesus. Aleluia, porque para Manoá perguntou o nome dele, disse assim, meu nome é maravilhoso. Por que você quer saber o meu nome que é maravilhoso? É Jesus. Para Josué ele se apresenta como o chefe do exército de Deus, é Jesus. Josué reconhece a superioridade do anjo do Senhor de Cristo na sua vida, o senhorio de Cristo na sua vida, e diz, que diz meu Senhor ao teu servo? Que diz o meu Senhor ao teu servo? O Senhor fala, eu estou disposto a obedecer, porque a obediência derruba gigante. Aleluia. Glória a Deus. Que se apresenta para Jacó e deixa a perna dele aleijada.
até o dia da morte, é Jesus. As asas dos anjos. Se quer apresentar como varões, então, varões para lá na tenda de Abraão. Varões, 3 varões, um era Cristo. Isso é claro, a Bíblia diz que um dos 3 era o Senhor. Jesus Cristo, nosso Salvador. Salvador meu e teu. Se quer apresentar com 2 asas, tem. Se quer apresentar com 4 asas, pastor, tem. Se quer apresentar com 6 asas, tem. Isso depende do evento, da pedida. O que pede esse evento? Como que esse anjo vai se apresentar? Eles têm essa condição em Cristo. Gozam desse privilégio. Se apresentam como eles querem. Como humanos, eles Sim. apresentam como anjos, eles apresentam de várias Com asas, maneiras. né, pastora? Com asas, sem asas. Sem asas, 2 asas, 4 asas, 6 asas. É do jeito que o mestre mandar. Sim. Não significa que eles têm, sabe, que ser assim. Tem que ter 2 asas, ou tem que ter 4 asas, ou tem que ter 6 asas. Não significa isso. Agora você pode imaginar a importância dessas asas. Serafins tem mais a ver, estão relacionados com a pia do tabernáculo. Os serafins estão relacionados com a pia do tabernáculo de Moisés, ali no deserto. O pátio tinha a pia e o altar de bronze, onde matava o boi. E colocava as partes do boi em um corredor no meio, porque descia fogo do céu, aquilo queimava tudo e subia para Deus. Holocausto. É o pátio, aberto o pátio com aquela gradezinha de 1 metro e pouquinho, é isso, é o pátio do tabernáculo. O altar de bronze e a pia. Você atravessava o primeiro véu, aí tinha à sua direita a mesa com os pães da proposição, à sua esquerda tinha o castiçal de ouro com as 7 lâmpadas, o candelabro, como você quiser, e lá na frente, encostado no segundo véu, o altar, o outro altar, o altar do incenso, onde era queimado ali o incenso, aquele incenso granulado, aquela coisa perfumada, e subia para as narinas de Deus. Aleluia. O sumo sacerdote é que operava esses altares. É Arão que opera os altares de Deus. O apóstolo em Hebreus diz assim, ninguém toma para si essa honra, a não ser o que é chamado pelo Senhor, como Arão, o sumo sacerdote Arão. O irmão de Moisés, ele era sumo sacerdote. Ninguém vai tomar essa honra de ser pastor. Eu sou pastor, eu me fiz pastor, ou alguém pregou óleo na minha cabeça e me fez pastor, eu nem entendo isso direito, nem queria, e sou pastor e estou aqui, e você vai no cine, a pessoa foi no cine e tinha lá uma vaga para pastor. Veja só que coisa. Pastora, veja só. Você vai no cine e tem uma profissão para pastor com assalariado, o que é isso? Pastor tem um chamado de Deus. A igreja brasileira diz que eu sou pastor. Os pastores brasileiros dizem que eu sou pastor. Reconhecem em mim. É uma figura pastoral. E louvado seja Deus. Da mãe, né? Separado. Do ventre, é um chamado. É uma coisa maravilhosa, é um privilégio. É mais profundo do que você simplesmente, eu quero ser pastor e... Se fazer pastor... Vou fazer um curso, vou ser pastor. E isso, eu já precisou fazer curso por correspondência. Vocês estão entendendo? Então os anjos de Deus, eles se apresentam como eles quiserem. Eu estou insistindo, eles gozam dessa condição em Cristo. Vai sem asa, vai com 2, vai com 4, vai com 6. Agora que isso é profundo demais, Então os serafins estão relacionados com a pia do tabernáculo, porque tinha uma pia para você fazer a higienização, para você operar os altares de Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Faça a higienização para operar os altares de Deus. Higienização do cérebro, do coração, enfim, de tudo. Jesus lavou até os pés de Pedro para tirar a poeirinha. Até a poeirinha atrapalha a comunhão com Cristo, com Deus, porque Deus agora não está mais conosco. Deus conosco é passado, Emmanuel. Agora é nós com Ele. João capítulo 13, a cerimônia do lava-pés, muito mal interpretada por grande parte da igreja. Acha que aquilo ali é uma simbologia de humildade, foca nisso e prega aquilo ali, e repete aquele cerimonial. Os querubins estão mais relacionados com os altares. Serafins é com a pia. Faz a higienização para operar o altar de bronze. Aquele outro altar é o altar do incenso. São 2 altares no tabernáculo. O altar do incenso está encostado no segundo véu. Você já atravessou o primeiro, está no santo. Agora vai para o Santíssimo. O Santíssimo tem a Arca da Aliança. O que tem lá? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Tão somente. Com uma tampinha, era uma caixinha de madeira de acácia, com uma tampinha chamada propiciatório. Romanos capítulo 3, versículo 25. 1 João capítulo 2, versículo 2. E os anjos, E os querubins. Ali em cima com as asas. Os querubins. Olha ali. A presença de Deus. Os querubins como que fazendo sombra. Né? Aquelas asas tocavam uma na outra assim. Como que fazendo sombra para a aliança, para o propiciatório. O propiciatório é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eles estavam ali. Aqueles querubins, os querubins estão mais relacionados com o altar. Com os altares serafins, pia, lavatório. Eu me baseei aqui, em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. As asas dos anjos, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram esses instrumentos musicais preparados. Tambores. Pífaros, tambores é um instrumento de percussão. Pífaros é ou pífano, como você quiser, é uma flauta. Um instrumento de sopro. Um instrumento que o som é estridente. Os tambores com os pífaros. Isso tem uma associação, não pode ser um outro instrumento, não. Tambores e pífaros foram preparados no dia que foi criado esse querubim. O querubim ungido da guarda do louvor de Deus, chamado Lúcifer. Ou seja, a fonte da luz. Eu vou aprofundar nisso, porque essa ministração está dividida em 3 partes. Essa aqui é a primeira, as asas dos anjos. A segunda, na multiplicação do teu comércio. E a terceira, o vendedor de ideias. Você vai ver aonde vai parar isso. Você vai ver anjo sendo expulso do céu lá no final. Os querubins, eles estavam ali sobre a Arca da Aliança, aí no Santíssimo, aonde o sumo sacerdote, uma vez ao ano, aos 10 dias do 7º mês, está escrito. Ele adentrava ali, o sumo sacerdote Arão adentrava ali, oferecia ali sacrifícios e louvores e holocaustos por ele, né? Pelos seus pecados próprios e depois pelo pecado do povo de Deus, de Israel. Ficava lá do arraial, escutando ali. Pastor, aquilo era tão interessante que o sumo sacerdote ficava operando ali, queridos, você do outro lado aí, e ele tinha umas campainhas na roupa. A indumentária do sumo sacerdote. Agora eu falo para você do turbante aqui, da mitra na cabeça, até lá nos pés. A roupa daquele homem era impecável. Diz assim, para a glória e formosura. Para a glória e formosura. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ele adentrava ali e você sabe que enquanto ele estivesse vivo, ele está em movimentação. Você está operando os altares de Deus. Tem movimentação. E se tem movimentação nos teus vestidos, as campainhas vão estar tocando.
E o povo, pelo toque das campainhas, ele vai entender que você está vivo, que Deus não pesou a mão sobre esse sumo sacerdote, matou ele, ele está aí caído, já inerte no chão, e vocês estão do outro lado sem saber de nada. Não, não é assim. Ele estava ali operando os altares de Deus e as campainhas fazendo barulho. E essa era a certeza que o povo tinha do outro lado. E foi por isso que o salmista escreveu o salmo, aquele santo escreveu assim: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Aleluia! Glória a Deus, porque Amém. ouvindo aquelas campainhas era sinal que o homem estava vivo. Você não vê um defunto fazer barulho, ou ter alguma movimentação na roupa dele. Eles entendiam que o pecado, ele ofereceu alguma coisa pelos seus pecados e Deus aceitou, o pecado do sumo sacerdote e pelo pecado da pessoa que estava lá no arraial, e Deus aceitou também, não ia ter problemas e de punição e de juízo e de morte. O povo entendia assim e se alegrava. E foi por isso que o Salmo escreve: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Porque isso é uma alegria para o ouvido da pessoa, porque a pessoa estava com pecado na tenda. E ele ofereceu lá, Deus aceitou, aquele pecado era temporariamente perdoado. Era coberto, na verdade, o termo bíblico aquele pecado era temporariamente coberto. Não foi definitivo, porque não foi Cristo. Quando Jesus ofereceu, ele foi definitivo, mas era Arão. Era o sumo sacerdote, não é definitivo, então era coberto aquele pecado. E aí ele continuava, porque o povo continuava pecando. Não era um sacrifício único ainda, né? Não, aquilo tinha que ser. Tinha que sempre. Todo ano, era uma vez por pecava. ano. Sim, tinha que oferecer. Você imagina quantos milhões de animais morreram nesses sacrifícios levíticos, porque o povo pecava. É um Israel. Ora, saiu com Moisés ali do Egito cerca de quanto? 2 milhões de pessoas. Há quem diga 2 a 3 milhões de pessoas atrás de Moisés do Egito. Saíram dali na noite da Páscoa. Você imagina o tanto de gente? As asas dos anjos, a obra dos teus tambores, dos teus pífaros, ou pífanos, como você quiser, estava debaixo de ti, estava em ti, debaixo das asas. No dia em que foste criado, foram estes instrumentos preparados. Aleluia, glória a Deus. Né, pastor? Coisa tremenda. Nós vamos aprofundar nessa indumentária desse querubim ungido, o guardião do louvor de Deus. Era um filtro. Esse Lúcifer, ele filtrava. Ele era o mais importante ali de toda a milícia angelical. Só Cristo estaria acima dele. A indumentária dele era simplesmente impecável, uma coisa que é difícil até de definir. A Bíblia diz: entre pedras afogueadas, aquela coisa, é o brilho das pedras, aquilo mudava de cor, ficava furta-cor, tipo arco-íris quando você vê no dia de chuva, é aquela coisa lindíssima, que encanta os olhos. As passarelas por onde ele andava, Lúcifer estava ali, filtrando o louvor que chegaria a Deus. Porque se tivesse alguma coisa impura, filtro não passava, não chegava ao Senhor. Parava nele e filtrava, ele era o filtro. Você que é levita, as meninas aqui no Brasil, né? As levitas, os levitas, a tendência é você ser perseguido. Viu, pastora? A tendência é perseguição em cima dos levitas. Porque se tem uma coisa que o diabo entende, querido, é de louvor, é de música. Porque tinha tambores debaixo das suas asas. No dia que ele foi criado, já foi criado junto, porque não criou depois e acoplou numa ocasião futura. Não, criaram ali, foi criado e criado esses instrumentos, os tambores e os pífaros. Ele entende de todos os instrumentos de música. Que existe, ele entende. Profundamente, né, pastora? Profundamente. Entende de música, ele sabe que tem gente apenas cantando. E ele sabe que tem gente adorando. Em espírito e em verdade. Ele sabe discernir quem está cantando, ganhando dinheiro, alguma coisa assim, e quem está adorando a Deus, despojado.
diabo sabe. Ele perdeu a sua glória, não a sua sagacidade. Você sabe, pastora, que o exército alemão tinha essa associação? O exército alemão associava os tambores com os pífaros. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque é uma associação. Não é qualquer instrumento. Tambores e pífaros. Debaixo das asas. Acoplados ali. Esse ser, ele era um volátil, um que levitava na presença de Deus. Levitava porque perdeu, foi expulso de lá, né? Por conta de orgulho, de vaidade, essa coisa toda, presunção. Mas ele foi expulso e agora ele está na terra aqui. É um só diabo, tem um só diabo. Agora demônios são milhões. Eu não sei esse número. Exato, eu não sei. Deixa eu falar uma coisa para eles, pastora, para nós irmos aprofundando nessa palavra. Sabe o que te mantém, querido? Vivo na presença de Deus? Sabe o que te mantém na presença de Deus? Vida de louvor e de adoração. Mas é bobagem. A pessoa nem está na presença de Deus e cuida que está. O que mantém uma pessoa na presença de Deus é uma vida de louvor. A vida tem que ser um sacrifício de puro louvor. Aleluia, glória a Deus. É a única coisa que mantém você na presença de Deus, é uma vida de louvor e de adoração, querido. Mas é enganar-se a si mesmo. Está sendo enganado. Não é só no final de semana, não, né? Ah, não, crente só no domingo. Né? A gente tenta ser crente aqui 365 dias do ano, né? Quando o ano é bissexto, é 366. Nós tentamos ser crente, tentamos ter uma vida santificada. Isso, orando e louvando a Deus com os hinos, e lendo a palavra e buscando, e Deus nos revelando, é o ano todo. Que a palavra diz que é para a gente santificar e cada vez mais procurar se santificar mais ainda. O que é santo santifica cada vez mais. É um Apocalipse, né? Isso. Aleluia, glória a Deus. O exército da terra, que alguns exércitos, tinha essa combinação. Tambores e pífaros. Percussão e flauta. Som estridente. Para manter a pessoa alerta. E manter esse ser na presença de Deus. Porque era o filtro. Filtrava, vinha alguma coisa ali mais periférica e passava por ele, filtrava para chegar aos ouvidos do Senhor, de Jeová. É assim que a coisa funcionava lá, é assim que a coisa funciona lá, porque outro deve ter ocupado esse espaço não está vazio no céu. Nem o espaço de Cristo ficou vazio, ele chegou e ocupou novamente. Tem outro anjo ali. Tem outro serviçal de Deus ali. Agora você pode imaginar instrumentos musicais acoplados debaixo das asas desse ser. Você imagina, se não tiver cuidado com a mente, pode tomar algumas vicinais e ir parar na perdição. Não foi o que aconteceu com esse ser? Ele ainda não está no inferno, mas será lançado lá, e lançado lá para sempre. Veja só. Um que estava na presença de Deus filtrava o louvor, a adoração. Porque as duas asas, as que cobrem o rosto, é para você ter cuidado. Tenha o cuidado de guardar a sua boca na presença de Deus. Tenha o cuidado de guardar seu ouvido na presença de Deus. Tenha o cuidado de guardar seus olhos na presença de Deus. Davi era essa pessoa. Os pés, o andar. Tenha o cuidado de guardar os teus pés na presença de Deus. Guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Tenha o cuidado.
E as outras duas é que mantém eles voando ali, levitando na presença de Deus. O louvor e adoração. E com instrumentos musicais sobre as asas. Porque o louvor ele é importantíssimo numa vida, numa casa, numa família, num país. E graças a Deus pelos levitas que nós temos no Brasil, as meninas cantando, né? Os meninos cantando, irmãos em Cristo cantando, louvando a Deus, adorando. Eu reconheço quando a pessoa está no Espírito, eu tenho essa capacidade de discernimento. A Bíblia me dá essa condição, um profeta fala, o outro julga. Paulo falou assim. O louvor umedece os tempos secos. Aleluia! O louvor umedece os tempos secos. Aquele povo começaram a asseverar, a cantar lá, pastor, naquele livro da Torá de Moisés. Brota, ó poço, olha só. Brota, ó poço, brota, ó poço. Você quer ver esse poço brotar da sua casa, no seu quintal, no seu terreiro? Chover no seu deserto, chover na sua lavoura. Vida de louvor e adoração a Deus. Brota o poço. E o poço brotou como uma fonte luminosa que você vê em praças públicas aí nas grandes metrópoles. Glória a Deus. Aquele rei de Judá estava com uma guerra pela frente. A coisa estava difícil. Buscou a Deus. Tinha os levitas com a arca da aliança. Quando eles vão para frente e começa o louvor, Deus coloca emboscadas. O Senhor colocou emboscada de anjos, de pessoas dali das redondezas e desbaratou aquele exército. O louvor, ele desbarata exército. Mas é o louvor filtrado, pastora. Não é qualquer louvor. Como nós falamos, tem gente que está apenas cantando. E tem gente que louva a Deus de fato, adora em espírito e em verdade, porque Deus está à cata de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito. Parece uma raça em extinção, pastora. Os adoradores. Porque adorar não é só cantar, pastor. Não. Ir lá na frente cantar, ou pegar um microfone aí, cantar, gravar um CD. Não. Desfilar roupas e coisa, né? E tanta instrumentos, é até mesmo diferente. Instrumento. Com certeza. É isso mesmo. Deus colocou emboscada. Pastora, dá para contar uma ilustração? Como é que está o tempo aí? Tá. Falta 5 minutos. 5 minutos. Eu vou contar a ilustração para vocês. Tem um irmão aqui. Isso é real, viu? Isso é testemunho. Um irmão. Ele estava em Mato Grosso. O filho dele estava aqui em Goiás. Isso é real, isso é um irmão, um crente em Cristo Jesus. E ele tinha lavouras aqui. E ele foi para Mato Grosso. Ele morava lá, mas tinha alguma fazenda aqui em Goiás e tal. E o filho ficava aqui, zelando, tomando conta ali da fazenda do pai. E viu uma seca daquelas. E pelas previsões, olhando para o sol... E para a lavoura, não ia dar nada, a perda total. E o financiamento junto ao Banco do Brasil? Como é que faz para pagar se não tem o grão para vender? Ele ligou para o pai dele. Pai, está assim, contou a história para o pai dele, né? Está seca e tal. O pai falou, filho, pai vai chegar por aí. O irmão em Cristo, um homem de Deus, chegou por ali e viu lá, foi lá na lavoura, viu a dificuldade. Sabe o que ele conscientizou? Era maior a dificuldade do que o menino tinha passado no telefone. Dificuldade maior. Ele não chamou ninguém, ele foi lá para o meio da lavoura. Não chamou o menino, foi lá para o meio da lavoura. Levantou suas mãos aos céus e derramou na presença de Deus. Só Deus pode fazer vir nuvens nos céus e molhar a tua lavoura.
chover na tua horta. Só Deus pode fazer isso. Elias fez isso com as mãos para cima, numa posição de mulher ganhar bebê, porque ele disse que ele meteu a cabeça no meio dos joelhos, por entre os joelhos, e ficou ali. Enquanto o milagre não foi gerado lá no espaço, no horizonte, ele não saiu daquela posição. O menino ia lá, dizia de jeito nenhum, não estou vendo nada, nada. E depois, na 7ª vez, o menino voltou e disse: homem de Deus, tem uma nuvenzinha no céu, mas agora que eu sei que não vai chover de jeito nenhum, porque a nuvenzinha não passa do tamanho da palma da mão de um homem e tal. E Elias deu um pulo para cima. Ele disse: gerou. O milagre foi gerado no mundo espiritual, porque tinha um homem na posição de oração, na posição de esse contorno. Mas não era um homem velho, era um ancião. Como é que você mete a cabeça no meio do joelho? Você não dá nem conta de fazer isso, pois ele ficou ali naquela posição até gerar um milagre. Você tem que esforçar para gerar um milagre no mundo espiritual. Isso vai chover. Fala para aquele rei lá, para ele, se ele quiser tomar um banho de chuva, para ele entrar na carroça dele e sabe, se abrigar. Fala para ele, fala para o Acabe lá. Aleluia, glória a Deus. O irmão veio, viu a dificuldade aqui em Goiás, nas fazendas dele, a perda era total, ele pensou no financiamento, mas pensou em Deus. Ele foi lá para o meio, levantou as mãos e orou e disse: Deus, eu sou teu servo. Irmão, irmã, aprenda. Deus, eu sou teu servo. Deus, ô meu pai, eu sou tua serva. Eu não aceito essa situação. Revolte-se contra a situação, não contra Deus. Use a sua fé. Revolte-se contra a situação. Deus é a solução para os nossos problemas, meu e de vocês, queridos. Ele orou ali e derramou diante do Senhor e foi embora. Ele pegou a caminhonete dele e foi embora. E o menino não entendeu muito bem, não, porque não tinha chuva. Ele orou lá e foi embora, pastora. Porque o que eu tinha que fazer, o que eu podia fazer, eu já fiz. Agora é com Deus. Você não queira fazer 100%. Não queira fazer a obra que compete a Deus fazer, ao Espírito Santo. Não queira isso, não vai dar certo. Ele orou ao Senhor. Aquele Ezequias, quando estava lá sendo fustigado por aquele rei, ele pegou aquela carta que recebeu, foi lá no altar e estendeu aquela carta diante de Deus. Estendeu aquela ameaça diante de Deus. E Deus obrou. O menino não entendeu muito bem, ele foi embora. Ele estava entrando ali pelo Mato Grosso já, saiu de Goiás, estava entrando em Mato Grosso, numa cidade que tem por ali, chama São Luís do Monte Belo. É isso mesmo. Vocês aí de Mato Grosso, de Goiás, sabem muito bem. E o menino ligou para ele e disse assim: pai, tem uma notícia maravilhosa para o senhor. É emocionante. Filho, que bacana, filho. Fala, qual que é a notícia boa, meu filho? Pode falar, o papai está ouvindo. Ele disse: está chovendo. O irmão falou assim: glória a Deus. Eu orei para chover. Está chovendo, pai, está caindo um toró aqui. Graças a Deus, meu filho. Deus é poderoso, Deus pode fazer chover. Fez chover nos dias de Elias. Deus pode todas as coisas. Não existe nada impossível para Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu filho, pela notícia. Não, pai, peraí, tem mais. Não desliga o telefone, não. Pai, filho, tem mais bênção aí? Tem. Tá chovendo só na sua lavoura. Aleluia, glórias a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Estava chovendo só na lavoura do irmão. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já vimos isso com pastores, colegas. A chuva chove do lado de lá da rua. Os irmãos do lado de cá e não chove de cá. Você está entendendo? Deus pode fazer qualquer coisa. Chove do lado de lá da rua. É uma rua, é esses metros. Chove aqui está uma tempestade. Aqui do lado de cá não está chovendo nada. Porque os irmãos estavam ali, reunidos em oração. Aleluia. É uma vida de louvor, que você pede a Deus e as coisas acontecem. Eu tenho que parar, né, pastora? Nosso tempo acabou, né? Não vai para não. A pastora já me avisou aqui, a diretora falou: pastor, não se preocupe, vai ter mais, tem mais. As asas dos anjos, é essa ministração. Na multiplicação do teu comércio, a segunda. É a segunda. E o vendedor de ideias, aí vai fechar com chave de ouro, a terceira. Ore por nós aí, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vida de louvor. Esse ser tinha até instrumentos musicais, tambores e pífaros debaixo das asas. Aquilo quando aqueles rasantes, aquele levitar, porque era um volátil ali diante de Deus. Aqueles instrumentos, eles entravam em ação.
O tambor disparava, a flauta disparava, porque os movimentos é de acordo com os movimentos, não é diante de Deus. Que os teus instrumentos musicais, que as tuas armas de fato importantes, espirituais, vão disparar diante de Deus. É de acordo com a movimentação. Ele levitava diante de Deus, aqui disparava, começava a tocar, porque estava debaixo das asas, dependendo dos movimentos que faz, aqui disparava, tocava. A retnia, aquela coisa ali, um tambor e uma flauta, Um instrumento, viu, pastor? É um instrumento de som estridente. Aleluia, glória a Deus. Que pena eu tenho que parar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O canal é o Negueb de Deus. O Negueb de Deus com o pastor Silas José, com a pastora Almerita. Amém, pastora? Amém. Daqui a pouco essa mensagem estará lá no YouTube. Daqui a pouquinho no YouTube. Vai produzir ela aqui agora, né? E depois você vai curtir aí na sua casa, no seu lar, com toda a comodidade, né? E ser curado, ser liberto, quebrar a barreira que o cativeiro da ignorância, em nome de Jesus. Telefone para você falar comigo é fácil. 034, Minas Gerais, 99650 1742. Gurinhatã, a cidade do pequeno pássaro azul. Deus abençoe a vocês. Em todo lugar que você estiver no Brasil, você pode ver lá dezenas de mensagens nesse canal, o Negueb de Deus. E provavelmente está vindo mais canais por aí. Em nome de Jesus, né, pastora? Com certeza. Dá o seu joinha lá para ajudar, para que essa mensagem alcance mais pessoas, né? Ajuda nós. E também se inscreva no canal para ajudar esse canal a crescer. Negueb de Deus. Para que mais mensagens nós possamos levar, né? Além fronteiras. Em nome de Jesus, nos ajude. Nós precisamos da sua valiosa ajuda. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Glória a Deus. Amém.